Roberto Gomes Bolanhos. Você é um artista. Você é diferente. Você é o mais engraçado. Quero mandar o Chaves para Acapulco. O personagem Chaves? E a todos da vila. Ótimo. Qualquer coisa que você fizer vai dar certo. A série Chespirito, Sem Querer Querendo, tá bombando. O primeiro capítulo da série estreou no dia 5 de junho e em pouquíssimo tempo a gente já tem muita coisa para analisar e comentar por aqui. Então se prepare para ver o filme do Pelé ou não, para ver o filme do Chaves, é claro. E vem com a gente. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio da série, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui nesse vídeo. Agora, se você assistiu ao primeiro capítulo, tem vídeo de análise aqui no card para você ver depois. E esse sim tá recheado de spoiler, como eu disse por lá e vou repetir aqui, assista por sua conta e risco. Bom, mas ninguém é perfeito. E se você está acompanhando o Fila do Chaves, você já sabe que os capítulos serão disponibilizados na plataforma HBO Max semanalmente. Toda quinta terá um episódio novo. E nesses últimos dias saíram mais imagens e trechos da série de algumas coisinhas que a gente deve ver nos próximos capítulos. Agora, será que isso é considerado spoiler? Bom, eu acho que não, porque o perfil oficial do streaming colocou isso no ar, então são cenas bem rápidas. Não, eu acho que não. Não é nada que vai estragar a sua experiência, eu prometo. E a primeira coisa que eu já quero destacar por aqui é que na sexta-feira, logo no dia seguinte ao lançamento do primeiro episódio da série, tudo ali tava com Chespirito Sem Querer Querendo, com um baita destaque. Logo que eu entrei na página inicial, tinha esse banner enorme, na aba de destaques logo de cara Chespirito por ali. E o principal, o mais legal de tudo, é que logo na sexta-feira ela já estava em primeiro lugar nas séries mais assistidas do streaming. Bravo, bravo, bravo! Sério, olha isso, em um dia já estava batendo em The Last of Us, que é gigante, todo mundo está falando sobre, e tantas outras atrações muito consolidadas, como MasterChef, Rick and Morty. Caraca, é muita coisa. Então, se alguém ainda duvidava da força de Chespirito, de Chaves e de Chapolin, ainda que não seja fã, ainda que deteste todo esse universo, agora não pode duvidar mais. E pouco antes do lançamento oficial da série, rolou uma pré-estreia mexicana com vários convidados especiais. Inclusive, quem esteve por lá foi Rosita Buchó, com o clássico vestidinho da Patty. Sim, o mesmo vestido de 50 anos atrás, quando ela interpretou a Patty em 1975. Está chorando? Sim! E por quê? E o nosso amigo Esteban Valdez, filho do Ramon Valdez, o seu Madruga, também estava por ali. E nessa ocasião, alguns jornalistas conseguiram fazer perguntas para a Paulina e para o Roberto Gomes Fernandes, filhos do Chespirito e que assinam o roteiro da série. Daron el talento de su padre también para escribir. Pues ojalá un poquito, aunque sea, la verdad, con que haya sido un poco, pues es muy bueno. El gusto sí, seguro. ¿Recibieron en algún momento algún consejo, algún tip justo para escribir de parte de su padre? Sí, sí, muchos, desde poner comas en los textos cuando tenía 6 años, hasta que estudié guionismo y le enseñaba yo mis trabajos, siempre fue muy, muy generoso y tuve oportunidad de aprender un poco de él. Y además, perdón, nosotros, a diferencia de él, tuvimos la ventaja de tener al mejor maestro posible. Él no tuvo tan buen maestro como nosotros. E sobre as polêmicas, que talvez nem todos vão gostar da série. Siempre habrá gente que le guste las cosas, gente que no. Que ahora hay tanta oferta en la televisión que mejor vean otra cosa. Agora, é nítido que a sensação positiva e de dever cumprido são muito maiores. Mi abuelo provocaba sonrisas y es lo que está muy, muy presente hoy. Se haya logrado este proyecto, feliz de participar de alguna manera directa o indirectamente al haber nosotros como familia aprobado el uso de la imagen, el nombre y todo lo que pues, van a ver en esta serie. Tá, beleza, mas e a Florinda?
Ela participou dessa festança toda? Nem sequer me comunicaram sobre o projeto. Bom, mas isso também já era óbvio, convenhamos, né? Até trocaram o nome da atriz na série e tudo mais. E nessa oportunidade que apareceu, é claro que tocaram nesse assunto. Bienvenido a todo lo que quiera decir ella o nosotros o quien sea. A ella le debo mucho y estaré siempre agradecido y fue una gran maestra y las cosas van bien afortunadamente. Então assim, seja de coração ou seja pelo protocolo, só pela questão da boa vizinhança para não gerar burburinho, nem treta e nem nada, a real é que todo mundo foi bem respeitoso, falaram rapidamente sobre a Florinda e tudo bem, deixa isso pra lá. E caso você não saiba, Maria Antonieta de las Nieves e Edgar Vivar também se envolveram na série, mas pelo jeito eles não participaram dessa premiere. Por quê? Que não sei. Bom, pelo menos eu procurei bastante algo sobre eles ali, alguma entrevista, alguma foto, qualquer coisa, mas não encontrei nada. Se você tiver mais informações a respeito disso, já sabe, comenta aí. E enquanto não chega a quinta-feira pra gente ver o próximo episódio da série, ver o que nos espera, ver o que tem por ali, pelo menos o pessoal soltou algumas imagens que, olha, achei bem curiosas e quero que você assista também. Te quedó muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Ahora terminamos con el Chapulín y nos vamos con el Chavo. Muchas gracias. Roberto. Dígame, licenciado. Licenciado. ¿Y si en vez de pelota me recibes con el ladrillo? ¿Quieres un ladrillazo? ¿Lo vemos? Vamos, ¿Sí? set. Ya quedó. ¿Estamos listos? Todo está fríamente calculado. ¡Prevenidos! 3, 2. Por toda esa gente valió la pena. Por ellos valió la risa. Assim, a gente ainda não sabe se tudo isso será exibido já no próximo episódio ou então em algum outro momento mais pra frente, até porque tem 7 episódios que a gente desconhece. Mas assim, se fosse para eu chutar, eu acho que isso funciona como um breve esquenta, como um aperitivo para você ter interesse em assistir o próximo episódio. Acho que é isso. Mas é claro, posso estar errado. De acordo. Do ponto de vista de direção, achei muito bacana esse plano sequência da câmera andando junto com o Chespirito e tal, ele interagindo com todo mundo, o pessoal fazendo sugestões e tal, acabando com a gravação, o Chespirito ali do ponto de vista da direção também, acompanhando tudo por ali. É bem interessante, é bem legal, é bem bonito, é lúdico, é claro, isso mexe com o coração de qualquer fã. Mas para ser sincero, algo me deixou um pouquinho incomodado. Até com o que a gente já viu no primeiro episódio, nós sabemos que tem um lado mais fantasioso que é abordado por ali. A gente sabe que o pessoal teve uma liberdade criativa e não falaram, olha, vamos fazer 100% igual as coisas como eram. A gente sabe que os bastidores provavelmente não eram tão animados assim, era um trabalho normal e até aí tudo bem. Só que nessa cena, me parece que é tudo muito vida feliz, sabe? Todo mundo muito sorriso, muito sorriso, sorriso, sorriso. Aí uma sugestão e tal, e muita referência, licenciado, e friamente calculado. E parece muita referência junta. E me soa pouco natural. Como eu disse na análise do primeiro episódio, certos momentos já me deram essa sensação lá atrás, quando eu vi o primeiro capítulo, de uma certa forçada de barra em muita coisa junta e pouca naturalidade em certos momentos pontuais. Não é uma coisa que eu falo, nossa, a série inteira tá assim. Não, não é isso. Mas certos momentos dá essa sensação meio... Talvez não precisava ser tanto sorriso e tanta coisa assim, todo mundo, uma vida muito feliz, só faltou vir um passarinho da Branca de Neve, sabe? Você entende o que eu quero dizer. Ainda que você não concorde comigo, e está tudo bem, é claro, você entende o que eu quero dizer.
Agora eu quero saber, você também teve essa percepção no primeiro episódio, ou então vendo esse trecho que eles postaram, ou então você acha que eu tô viajando, você não teve nenhuma percepção do tipo, nada te incomodou? Como foi, ou melhor, como tá sendo sua experiência com a série? Comenta aí, eu quero saber. Lembrando que não tem resposta certa ou errada, é um ambiente pra gente trocar ideia. E por falar nisso, você sabe que eu sempre te dou a melhor ideia de todas, que é Loja da Vizinhança, camisetas exclusivíssimas como essa aqui, do Porquinho, aula de Higino, não veio, você lembra, né? Claro, ó, Dia dos Namorados tá chegando, hein? Essa semana você vai vacilar, você não vai dar pro seu namorado ou pra sua namorada uma belíssima camiseta made in Taubaté, não, isso aqui não é made in Taubaté não, é uma belíssima camiseta made in Loja da Vizinhança, vai lá, o link tá na descrição, tá em todo lugar, tá na tela, a gente sempre põe e tem precinho pra você lá, hein? Vai lá acompanhar, não, vai lá aproveitar. Até porque isso sim é que é presente, ou então você espera cair nisso. Outra vez flores? E também tem outro material que eu achei muito interessante para você assistir, quero compartilhar com todo mundo, porque me mandaram no Instagram esse vídeo aqui de uma série, imagino que seja esse o melhor termo, chamada Inside Warner. Basicamente é um conteúdo que a Warner prepara entrevistando o elenco de filmes e séries, e lógico, com Chespirito não foi diferente. Una lista de emociones y sentimientos respecto a todo lo que ha pasado en mi vida desde que me avisaron que me quedé con el personaje, que yo los considero, o los he considerado hasta este momento, como regalos entre Roberto y yo. Sé que hay una audiencia de cientos de millones de personas que quieren ver esto y que tienen ganas de ver esto, que desde el día 1, una de mis prioridades fue quiero hacerle justicia a Roberto Gómez Bolaños. E pelo jeito todos amaram fazer esse trabalho. Me he llevado las sorpresas más gratas de toda mi vida. Ya en las últimas pruebas, en los últimos callbacks, yo estaba ya ansiosísimo, ya en un nivel casi hasta enfermizo, soñaba de que ya estoy en el set, de que ya estoy filmando, de que ya estoy con la vecindad. Un volcán de emociones, desde llorar y reír y brincar y agradecer, etcétera. Para mí fue uno de los momentos más sublimes de mi vida, ¿no? O sea, me sacó las lágrimas. Cuando yo entré a hacer este proyecto, no pude sentirme más agradecida y suertuda de haber estado en este proyecto, porque fue un proyecto que se hizo con mucha calidad, con mucho amor, con mucho cuidado, con un excelente cast, excelentes actores. Todos contaron historias muy curiosas. La gente conoce a Don Ramón, pero Don Ramón es un personaje que él hacía. Entonces yo siempre tuve bien claro que el reto para mí era darle vida al actor que creó a Don Ramón. ¡Ese Ramón! Ese Chespirito. Falaram a respeito do envolvimento de Edgar Vivar y María Antonieta. Y pues nada, tuve la fortuna de platicar un poco con Edgar Vivar, nos fuimos a desayunar y bueno, pues el resto investigar con todos mis compañeros, que empezamos cada quien dentro de su historia a buscar todo lo que podíamos encontrar para darle vida a nuestros personajes, y encontramos una cantidad de cosas fascinantes, libros, anécdotas, documentales, un sinfín de cosas, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla y es una persona muy adorable, o sea, de verdad es muy adorable. Comimos chocolates y me presentó a sus perros y platicamos y reímos muchas horas y fue muy bonito. O sea, me acuerdo que yo le decía, a ver, te voy a enseñar cómo es mi Chilindrina, cómo llora, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella me corrigió así que, a ver, no, o sea, pero es que son 5, es de 1, 2, 3, 4, 5. E mesmo com aquela versão mais pesada e antagônica que tivemos no primeiro episódio da Florinda Mesa e Carlos Villagrán, ou Meg Ruiz e Marcos Barragán, chame como quiser, o elenco não passou isso na entrevista, não. Precisamente porque creo que Margarita es un personaje muy complejo. Es como muy completo y abarca como muchas gamas. Mi personaje favorito siempre fue Kiko. Siempre fue Kiko porque pues, se me hacía el más expresivo, el más simpático, con una gran capacidad histriónica y expresiva. Entonces creo que desde esa parte del tratarlo de humanizar a Marcos me ayudó mucho incluso a mí, Juan, como persona, a descubrir y a conocer partes de mí. Porque no es solo el villano por el simple hecho de ser malo, pero que en realidad
siempre fue como muy honesto y muy genuino con lo que quería, ¿no? Agora, reparou que fizeram por ali a ceninha do Rubem Aguirre com o Marcos Barragán como se ele fosse um boneco de ventríloco? Acontece que isso é a representação de algo que realmente existiu. Conversa! Tem até essa foto da época em que os dois faziam esse tipo de apresentação. Na boa, que joia, que preciosidade ver isso. E na autobiografia do Roberto Gomes Bolanhos, ele fala a respeito desse encontro. Carlos Villagrán fazia pequenos papéis em um programa apresentado por Rubem Aguirre, mas não tive oportunidade de vê-lo. No entanto, eu o conheci em uma festa particular na casa de Rubem, onde ele e Carlos fizeram um esquete em que interpretavam os papéis de um ventríloco e seu boneco, o que me fez rir muito. Carlos, no papel do boneco chamado Pirolo, falava com as bochechas infladas, o que lhe dava uma aparência abertamente caricatural e que favorecia em muito a comédia do número. E ainda tem mais alguns flashes de coisas que serão retratadas, como por exemplo a abertura dos Super Gênios da Mesa Quadrada. El programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal. Amigos televisiosos del mundo entero, tienen ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal, los Super Genios de la Mesa Quadrada. E essa cena que talvez seja do primeiro sketch em que foi colocado um vendedor de balões e uma criança que depois seria o Chaves e o resto é história. Mas uma outra coisa muito interessante é que, dando a minha olhada pelas redes sociais, encontrei até mensagem diretamente para os brasileiros. Primeiras imagens do nova série do plataforma do Max, titulada Sem Querer Querendo, com o ator mexicano Seu Madruga. E Girafales, muito bem. Enfim, eu acho que a série ainda vai alegrar muito todos os fãs de Chaves e Chapolin. Todos não, sempre vai ter gente que não vai curtir. Eu mesmo não curti absolutamente tudo, tiveram coisas que me incomodaram sim. Eu falei lá na análise do primeiro vídeo e você já sabe. Toda quinta-feira sai episódio novo da série, todo domingo a gente vai fazer uma análise aqui no canal. Vai ser tudo preparado com o maior carinho depois de assistir algumas vezes, pensar, refletir, conversar com as pessoas e aí você vai ter uma análise interessante. Pelo menos isso eu posso prometer. A gente vai falar sempre a verdade, como a gente sempre falou, com o maior respeito do mundo e trazer coisas interessantes para o nosso papo. Agora, se você acha que a gente vai ficar todo dia só falando dessa série agora, até julho, até acabar esse assunto, que nada. Aqui no Vila do Chaves tem espaço para todo tipo de assunto e para todo mundo. E, inclusive, se você quer saber mais a respeito da série, quer dar risada com momentos engraçados, tem aqui, ó. A gente já fez um compilado das cenas mais engraçadas de Chaves. Não só um, tem alguns compilados. E se você clicava agora para assistir e matar a saudade dessa galera. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.